direitos do BPC será igual ao grupo RGPS, que são um grupo de pessoas que contribuem para o INSS e tem direito a reembolso de valores referente a passagens, né, gastos referente a passagem e estadia, né, uma diária, por exemplo, quando vai fazer uma perícia médica ou uma avaliação social. Antes, essas pessoas não tinham esse direito. E a partir do dia 1º de dezembro, você poderá pedir esse reembolso de valores caso você vá fazer uma perícia fora da sua cidade, fora do seu município e precisa custear esses valores para viajar até essa cidade ou ficar de aluguel em uma casa, em um local que você precisa pagar para fazer essa perícia ou essa avaliação social, tá bom? Então, acompanhe comigo até o fim, porque vocês vão ter informações importantes. Pessoas, né, do benefício de prestação continuada por deficiência, tá bom? Então, vamos lá. A portaria publicada no dia 16 agora de novembro, certo, de 2022, traz a portaria conjunta DIRBEM de número 70, que estabelece os procedimentos necessários para a solicitação e para o pagamento de diárias e despesas com transporte dos requerentes e beneficiários de prestação continuada BPC à pessoa com deficiência, certo? O acompanhante também tem direito e a pessoa que está dando entrada em um requerimento e quando esse requerimento começar a ser analisado e dentro dessa fase de análise houver a necessidade de uma perícia ou de uma avaliação social, né, e uma diária para permanecer nesse local, nesse município, você precisa dar entrada neste pedido, que pode ser feita pelo meu INSS, certo? Para receber de volta tudo aquilo que você gastou, tá bom? Então vamos lá. No artigo 1, estabelece os procedimentos necessários para a solicitação e para o pagamento de diárias e despesas com transporte dos requerentes e beneficiários de benefício de prestação continuada BPC. Então, tanto aquele que já tem um benefício ativo e precisou ou irá precisar fazer uma perícia ou uma avaliação social, você recebe pelos dois, se for em datas distintas, separadas ou no mesmo dia. Cair aí na coincidência de fazer essa avaliação e essa perícia no mesmo dia, receberá do mesmo jeito, certo? Em transportes terrestres, né? O beneficiário, certo? Nesses casos em que é necessário se deslocar de um município próximo ao da realização da avaliação social e perícia médica, por não existir esse serviço em seu município de residência, certo? Exemplo, se na sua cidade não tiver uma agência da Previdência Social, você necessitar ir para uma cidade, para um município vizinho, certo? Você terá esse direito como cidadão. Pode ser um ônibus, certo? De transporte interestadual, ou pode ser também um carro particular, desde que cumpra as regras exigidas nesta portaria, certo? No artigo 2, o requerente de pagamento das despesas, o requerimento de pagamento das despesas será realizado pelos canais remotos de atendimento por meio do serviço, abro aspas, solicitar ressarcimento de despesa
com deslocamento para avaliação social ou perícia médica, BPC, fecho aspas. Parágrafo único. A solicitação deverá ser realizada após o comparecimento na avaliação social ou perícia médica. Você só pode fazer o pedido depois de fazer a perícia ou a reavaliação social, ou avaliação social, no caso, certo? Porque a partir daí você vai saber quanto gastou durante a sua viagem e a sua estadia neste município, certo? Artigo 3. Ao acompanhante do requerente ou beneficiário do BPC, a pessoa com deficiência será assegurada o custeio das despesas previstas no artigo 1, desde que haja comprovação médica da necessidade do auxílio de deslocamento. Então, o médico que está fazendo ali a sua perícia ou que está fazendo a sua avaliação social, ele vai dar um parecer, vai fazer ali um atestado dizendo da sua necessidade, do acompanhante que está com você, da sua incapacidade, certo? E a partir dali, você está apto a buscar esse direito. Parágrafo 1. O comprovante de que trata este capto será feito por meio de um atestado do médico assistente, o médico que está no local nesta APS. Parágrafo 2. Há necessidade de acompanhante para o requerente ou um beneficiário menor de 16 anos de idade é presumida. Então, se você tem 16 anos ou menos, não há necessidade de um atestado afirmando a necessidade do acompanhante. Por quê? Porque o seu pai ou sua mãe, o seu responsável, de fato já é por conta que você ainda é de menor, certo? Sendo assegurado o pagamento das respectivas despesas de que trata esta portaria, independentemente do atestado médico. Artigo 4. O valor da diária paga é igual ao valor da diária concedida aos beneficiários do regime geral da Previdência Social. Hoje, o valor se refere a R$ 118,50 nos gastos com passagem. Já no caso da estadia de uma diária, eles não deixaram, porque isso depende da região, da localidade, do município, Então, não deixaram um preço ali fixo, certo? Um valor fixo. Artigo 5º. Nos casos em que a avaliação social e a avaliação da perícia médica forem agendadas para a realização de datas distintas, ficam garantido o pagamento das despesas em ambas as datas. Se você agendou a perícia para uma data e sua avaliação social para outra, você receberá pelos dois serviços, pelas duas ações, certo? Artigo 6. É vedado o ressarcimento de despesas com transporte quando o beneficiário ou requerente possuir carteira de transporte para pessoa com deficiência ou passe livre. O que isso quer dizer? Se você já possui um passe livre, tanto para você quanto para o deficiente, você não terá direito à passagem, apenas a diária, certo? Sendo dispensado o pagamento da passagem do trecho utilizado, pois a passagem você tem ela de forma gratuita. Agora, a diária, caso você permaneça nesse município, você receberá por isso. Parágrafo único. A vedação prevista neste capto aplicará também aos acompanhantes. Então, acompanhante também terá esse direito, certo? Artigo 7º.
deverá ser incluído no requerimento de solicitação os seguintes documentos. Então, se você vai fazer uma perícia, se você vai fazer uma avaliação social, se você está dentro da regra que terá esse direito, preste atenção nas documentações que vocês precisam apresentar. Primeiro, documento de identificação e comprovante de residência do requerente ou beneficiário. Então, você que está requerendo o benefício ou você que já tem esse benefício ativo. Segundo, atestado do médico assistente quando o requerente ou o beneficiário necessitar de acompanhante. Então, esse médico assistente, ele vai fazer um atestado, dando ali todo o parecer da necessidade desse acompanhante, todos os dados, né, sobre este acompanhante também. Terceiro, documento de identificação e comprovante de residência do acompanhante, se houver. Quarto, comprovante de despesa com transporte e a diária, certo? Então, você tem que levar o comprovante do transporte, no caso, se for um ônibus, a passagem do ônibus, e se for um carro particular, o motorista, ele deve fazer, né, ali de punho, um documento com dados CPF, dados, endereço, né, do dono do carro ali, certo? O valor da passagem, certo? Para que o INSS possa aí liberar esses valores de ida e volta sobre esses gastos. Parágrafo 1. O comprovante de despesa com passagem terrestre, no caso, qualquer carro, ônibus ou carro particular, quando não for possível por meio de um recibo da empresa de transporte, no caso, se não for possível vocês viajar de ônibus e for de carro particular, né? Por meio de um recibo, certo? Será possível, por meio de um recibo, ser declarado e assinado em recibo específico com o valor da passagem. Parágrafo 2. Deverá ser emitida uma exigência, caso os documentos necessários à solicitação não tenham sido anexados. O que acontece? Você solicitou esse direito, mas não enviou os documentos. O servidor, ele vai gerar essa subtarefa, informando esse cidadão que há necessidade de anexar, de enviar essas documentações, certo? Artigo 8. Após a criação da tarefa, o requerimento será transferido de forma automaticamente para o Serviço de Gerenciamento de Benefício SGBEM, de vinculação da Agência da Previdência Social APS, em que foi realizada a avaliação ou a perícia. Parágrafo único. O servidor do gerenciamento de relacionamento com o cidadão, SGREC, deve configurar o serviço, abro aspas, solicitar ressarcimento de despesa com deslocamento para avaliação social ou perícia médica BPC, na unidade orgânica SGBEM, que é a unidade onde vai gerar todas as informações sobre este direito. Artigo 9. O servidor responsável por esta análise, após a conferência da documentação que comprova o direito a esse ressarcimento de despesa, deverá adotar os procedimentos necessários à emissão do número da apropriação de pagamento AP, que é o valor exato para que você receba do INSS. Parágrafo único. O servidor responsável por essa análise deverá cadastrar essa subtarefa, emitir a apropriação de pagamento off-web,
usando o código específico, que é um código 12.865, e transferir para a área competente pela análise deste pagamento. Artigo 10. O requerente ou beneficiário receberá esse ressarcimento com essas despesas no banco e na conta indicada pela ocasião do requerimento desse serviço. Então, esse valor vai cair na conta que você deixou na hora que requereu esse serviço, certo? Essa devolução de valores gastos. Então, se você deu uma conta poupança, tudo bem. Se você deu sua conta corrente salário, também vai cair onde você deixou ali, né, indicado. Artigo 11. Nova solicitação de pagamento de que trata esta portaria somente será realizada após 30 dias da data de um último requerimento. Então, você fez um pedido uma vez, você só pode tornar a fazer um novo pedido de reembolso após 30 dias. Parágrafo único. Não se aplica esse disposto no caso de solicitação de avaliação social e perícia médica em caso de fase recursal. Se o seu processo está em fase recursal no Conselho de Recurso da Previdência, esses valores não terão direito de buscar, né, de pleitear. Só aqueles que deram entrada em requerimentos da primeira fase, na fase administrativa do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, certo? Artigo 12. Esta portaria entra em vigor na data, né, que é 1º de dezembro de 2022. Portanto, está aí mais um direito para o BPC, mais um serviço que começa a funcionar a partir do dia 1º de dezembro. Cabe a você que tem esse direito buscá-los, certo? Não deixar de buscar os seus direitos, tá bom? Então, tá aí mais um serviço para os beneficiários do BPC por deficiência. Todas as informações vão estar no link deste vídeo, certo? Valores referente à passagem é em torno de R$ 118,50. O valor da diária não deixou em claro, porque isso depende das regiões, dos municípios, certo? Então, as informações vocês vão ter aí no próprio site do Diário Oficial da União, que está na descrição do vídeo, e também no site aí para dar outros esclarecimentos, que é o site extra também, que fala desse assunto, e para que você possa saber mais, e qualquer novidade estarei trazendo aqui para vocês.